Bem, meu nome é André dos Santos Moreira, moro aqui na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo. A disciplina que irei participar do processo seletivo é da área de humanidade. E o tema que tenho proposto para esse processo seletivo é o tempo e espaço construindo memórias em nosso lugar. Você já parou para pensar no que significam as palavras tempo e espaço? Eles fazem parte da nossa vida o tempo todo. Mas, para a área de ciências humanas, esses conceitos são fundamentais para entender a sociedade, as mudanças do nosso lugar no mundo. Lembrando que compreender o tempo e o espaço, eu vou mostrar a vocês como que elas vão estar na interdisciplinaridade, na história, geografia, filosofia e sociologia. Mas o que são de fato humanidades? É um campo de estudo que mostra as relações humanas na sociedade. E a abordagem, essa interdisciplinaridade que eu vou utilizar, que eu já antecipei um pouco, que seja na história, geografia, filosofia e sociologia, desenvolve o quê? O pensamento crítico, a empatia e a análise do mundo. Lembrando, o pensamento crítico depende exclusivamente do conhecimento, da história da pessoa, aonde ela vive, o que ela questiona e como ela se dá no processo da sociedade. Bem, primeiro de tudo nós temos que entender o que é o conceito de tempo. Tempo pode ser passado, presente e também com a visão do futuro. Diferentes formas de contar o tempo pode ser através de um relógio, um calendário, uma memória, seja afetiva, de uma avó, de um avô, de uma praça, ou de uma rua, de um ponto de ônibus. E o tempo histórico. Esse tempo histórico entra o quê? Algo muito marcante na sua vida. Por exemplo, quando você sai da educação infantil, passa pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, o objetivo desse tema do qual eu venho propondo é estar trabalhando com alunos de primeira série do ensino médio, para que eu entenda de uma forma geral na educação básica como que esse aluno vai compreender a sua história, a parte de geografia, da filosofia, da sociologia, nesse tempo também vivido dele, que seja na faixa de 15 a 18 anos, mas que ele já passou por todo um processo de cultura e de informação. E o conceito de espaço? Espaço como lugar onde vivemos, a relação que temos com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma futura namorada, namorado, um vizinho, os avós, que eu sempre cito isso, que é um marco muito forte na educação da família. Pode ser também por parte física, daquele lugar, do bairro, de uma praça, de uma praia, de uma lagoa, de uma cachoeira. E o espaço também pode estar relacionado entre a identidade sua e o poder. Mas de que forma que é a identidade? A identidade é compondo, através deste aluno, do qual estou propondo ele na primeira série do ensino médio, que ele vai criando toda uma identidade desde a sua educação, lá quando ele era criança, desenvolveu como adolescente e está chegando já quase à fase adulta, que pela Constituição brasileira, 18 anos já é a fase adulta, para ele entender quem ele é, o que ele quer e o que ele pretende lá no futuro. Bem, quando eu falo na interdisciplinaridade, eu já tinha citado a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. A história vai estar o quê? Mostrando o tempo que molda as sociedades. Porque de acordo com a evolução tecnológica, a própria história do cidadão vai se modificando de acordo com esse tempo. Quer dizer, aquela pessoa que escrevia cartas, hoje ela manda um zap, ela entra numa rede social. Então, esse tempo e espaço também está vinculado à história de cada pessoa, de acordo com a sua identidade, com o seu bairro. A geografia é onde o espaço transformado, ele também muda quando ele começa a ter essas informações e começa a alterar, modificar toda a rua que ele está. Ao estudo que ele tem, traz para dentro de casa novas informações. E com a evolução da tecnologia, ele modifica e transforma esse espaço.
já na filosofia, ele vai ter a influência dos pensadores e questionar também o que eu estou fazendo aqui, eu estou estudando para quê, o que eu quero no meu futuro. E na sociologia, ela organiza esse espaço o tempo inteiro, seja ela voltada no sistema de quê? Onde estou, como eu moro, para onde eu pretendo ir, seja através do meu município, do meu estado, do meu país, Brasil. A atividade prática que eu venho propondo se chama Mapa de Memórias do Nosso Lugar, onde a proposta é criar um mapa afetivo do bairro ou comunidade onde eu vivo. E as etapas serão entrevistar familiares, vizinhos, histórias do bairro, ouvir o que essa sociedade, as pessoas daquela rua têm a dizer, localizar os lugares importantes, identificar no mapa, que você vai identificar o quê? Esse bairro é onde? É Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Ela fica localizada mais perto do comércio, perto da farmácia, da praça, do cemitério, de uma igreja, e criar uma linha do tempo para os eventos vividos nessa comunidade. Que linha? Quando que esse bairro começou a ser chamado de bairro? Quando que essas pessoas que estão sem essa memória afetiva vêm mostrando a importância desse bairro, desta rua, no qual você criou também a sua própria identidade, junto com as informações trazidas no decorrer do tempo. E apresentar depois um cartaz, um mural ou uma maquete, mostrando de fato a linha do tempo e essa memória afetiva que tanto eu estou propondo. E o objetivo é relacionar o tempo, memória e o espaço-território. O exemplo visual da atividade depende também do mapa de memória, da forma ilustrativa, que é você, no qual eu estou propondo, para que ele possa, que as pessoas que vão assistir esse tipo de prática percebam a interdisciplinaridade e a forma da identidade que ele está propondo. No que o aluno ele tem que ter também um visual bacana para que as pessoas tenham essa curiosidade de entender, olha, essa é a rua, esse é o ponto, essa é a memória, essa é a história, essa é a geografia, é a filosofia, a sociologia envolvida em todos eles. Para que isso importa? Ajuda a valorizar a história local e as vivências comunitárias, estimula o olhar crítico para as transformações do espaço ao longo do tempo, desenvolve senso de pertencimento e empatia daquilo, lembrando que às vezes aquela casa que tinha uma memória afetiva, tinha uma história, ela acaba sendo desmoronada para passar de repente uma principal via que vai dividir aquele bairro em duas partes. E para fechar, a conclusão e reflexão final que eu proponho também, que o tempo e o espaço não são apenas ideias, são vivências reais. As humanidades nos ajudam a entender como somos, o que fazemos e para onde pretendemos chegar. Criar e aprender com o mundo à nossa volta. Quer dizer, eu pego a memória afetiva, eu pego a minha história, crio a minha identidade através do ambiente familiar e das informações que a escola, a educação vai me propondo. Crio um cidadão que vai ter nessa aplicabilidade desse trabalho, mostrando o passado, o presente e o futuro. E o que eu pretendo com essas tecnologias que vão chegar, transformar essa sociedade por algo melhor, mas sem esquecer do que se passou.